Graça e paz, galera. Estamos começando mais uma Bíblia Responde aqui do nosso canal Bereanos. É um quadro em que a gente busca responder perguntas tanto da igreja, de assuntos da nossa igreja, da vida cristã e da sociedade de um modo geral, utilizando apenas a palavra de Deus como resposta. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vou pedir para que você comece o nosso vídeo se inscrevendo no nosso canal, ativando notificações para você ficar por dentro de tudo que de novo no nosso canal. Se você já é um inscrito no nosso canal, Deus te abençoe e peço que você compartilhe para que mais pessoas possam estar abençoando a gente. A gente não busca visualização, não busca números, a gente busca testemunhos. E é a partir dos nossos vídeos queremos que testemunhos surjam. O tema do nosso vídeo de hoje é um pouco polêmico para quem ainda não faz parte da igreja, né? Creio eu, que é sobre o dízimo. O dízimo é um princípio bíblico cristão? Então, na nossa vida cristã, um dos nossos princípios, né, para se viver na vida cristã é estar devolvendo o dízimo sobre todo o valor que a gente recebe. É um assunto tanto quanto polêmico, principalmente para quem está fora da igreja, porque muitas das vezes, né, na maioria das vezes, pessoas tendem a inclinar um pensamento para que o dízimo, para que Deus necessite do nosso dinheiro, quando na verdade não é isso. E se você já é cristão e ainda não entendeu o princípio do dízimo, não concorda com o princípio do dízimo, eu peço que você busque compreender um pouco melhor com o nosso vídeo e já te adianto, se você ainda não pratica o dízimo, não devolve o dízimo, ou você não concorda com o dízimo, você ainda não é um cristão de fato. O nosso texto base de hoje, eu vou pedir para vocês abram a sua Bíblia, tanto física ou digital, ou no celular, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Vou trabalhar hoje na nova versão internacional, que vamos trabalhar hoje, certinho? Então, lá em Mateus 23, vai estar dizendo assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Então, como a gente de costume faz em todos os vídeos nossos, vou te convidar a estar orando após ter a oportunidade de ler a palavra de Deus. Senhor, te agradecemos por esse momento, Senhor, em que deleitamos sobre a sua palavra, Senhor. Que o Senhor tire do nosso coração toda distração, todo princípio de heresia, Senhor. Em que nesse vídeo, Senhor, seja falado apenas aquilo que o Senhor toca no nosso coração. Que a base do nosso vídeo, que a base desse nosso diálogo, seja apenas a tua palavra que o Senhor nos deixou. E assim eu te oro, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto, né, vai falar sobre quando Jesus confronta os fariseus, né, a partir do momento que fariseus não agem com esses valores, né, que ele deixa bem claro, justiça, misericórdia e fidelidade, que são preceitos da lei importantes, mas também deixa bem claro a importância do dízimo, que ao se ter esses valores, não nos dá o direito de omitir o princípio e a importância do dízimo. Mas antes da gente entender sobre esse texto, precisamos o princípio básico de tudo, entender o que se diz lá em Romanos 11:36. 11:36 lá de Romanos. Se a gente entender esse versículo, esse texto, vamos conseguir entender sobre tudo, sobre todo o conceito de dízimo, porque lá está dizendo assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, se eu entendo que tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele, eu entendo que
O meu dinheiro, o meu salário, todo o meu lucro não é meu, é todo dele. Então, Jesus ainda de forma Deus e Jesus, né? Deus Pai, Jesus encarnado como Deus, né? Filho de Deus, ele ainda, em um ato de generosidade, nos deixa 90% para nos sustentar no mundo de hoje, no mundo secular. Ele ainda nos deixa 90%. No entanto, se tudo é dele, por ele e para ele, eu não pago o dízimo. Eu estou devolvendo a 10ª parte a ele. Lá em Ageu, também vai trabalhar um pouco sobre isso, quando ele fala para a gente o seguinte texto. Ageu 2:8, que vai dizer assim: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Então, nesse texto, o Senhor, né, vai falar para o profeta Ageu que tanto a prata quanto o ouro que existe no mundo, tudo é dele. Então, nada é meu, de fato. Nada é meu 100%. Tudo é do Senhor. Então, eu não estou pagando dízimo, eu não estou pagando a igreja, eu estou devolvendo a 10ª parte para Deus. Então, se a gente compreendesse tudo isso, a gente iria entender, iria facilitar, porque a gente não precisaria nem discutir o restante sobre dízimo. O que surge são as polêmicas de fora da igreja que acaba afetando o nosso mundo cristão, surgindo essas dúvidas sobre dízimo e ofertas. O primeiro ponto é que Deus não precisa do nosso dinheiro. Se toda a prata e todo o ouro é dele, então Deus não precisa da 10ª parte do meu, do seu ou de qualquer outro salário. Jesus, Deus, vai agir com toda a prata e ouro que pertence a ele, independente se eu todo mês vou lá na igreja e dou a 10ª parte do meu dinheiro. A provisão de Deus, ela é maior que qualquer riqueza humana. Qualquer riqueza humana. Deus vai prover na obra, na igreja. A riqueza humana pode igualar sequer a riqueza que o Senhor tem. Muitos ainda entendem que o dízimo está preso ao Antigo Testamento, uma vez que Jesus não fala diretamente sobre o dízimo. Então, eu quis trazer esse texto lá de Mateus, que é o nosso texto base, justamente para mostrar que o dízimo está sim presente lá no Novo Testamento, que Jesus fala sim sobre o dízimo. Porque no momento em que Jesus confronta os fariseus com a seguinte frase: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo. Então aqui ele está falando que os fariseus são hipócritas porque dão dízimo do endro, do hortelã e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Então, se Jesus não considerasse mais o princípio do dízimo importante, se Jesus tivesse vindo para abolir a importância dessa prática, ele falaria assim: ei, você não precisa mais praticar o dízimo, você só precisa praticar os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. No entanto, Jesus vai terminar o versículo dizendo assim: vocês devem praticar essas coisas, que é os preceitos da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, mas sem omitir aquelas. Então, aqui Jesus deixa claro que não estou abolindo o dízimo. Eu só peço que, junto com o dízimo, vocês continuem fazendo preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Uma coisa que a gente, enquanto cristão, não podemos ser é seletivos enquanto lemos a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? É que não podemos ler os versículos que me interessam. Eu não posso vir aqui e ler o tudo posso naquele que me fortalece e omitir a parte em que fala que teremos aflições. Eu não posso. Isso é uma leitura seletiva. Eu não posso ler que Jesus é o meu pastor e nada me faltará e esquecer da parte em que fala
que eu vou passar por provações. Isso é uma leitura seletiva que está presente, principalmente na teologia da prosperidade, em que vai falar que eu vou vencer, que eu vou, se eu me comportar bem, eu vou conseguir a salvação, e tantantã, e tantantã, e esquece de dizer que eu tenho obrigações enquanto cristão, que eu tenho princípios enquanto cristão. E isso é o que passa acerca do dízimo. Como eu disse no início, anteriormente, Deus não precisa do nosso dinheiro. O dízimo é uma forma de devolver a 10ª parte daquilo que é dele. Que é dele. Tudo que é meu é dele. Então, o dízimo vem como a função de um ato de fidelidade que eu tenho para com o Senhor. Ele me deu 100%. Eu estou devolvendo 10 para que esses 90 sejam meus. Eu estou devolvendo 10% para que com os 90% eu entenda a provisão de Deus. Entendeu? Então, essa é a questão. E como que podemos entender que o dízimo precisa partir como um princípio e não uma obrigação? Eu vou convidar vocês a abrir o texto lá em Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 12, onde onde a gente vai encontrar uma parábola muito conhecida da Bíblia, que é sobre a viúva. Lá no 12, 41, 42, que vamos encontrar. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos ali lançavam grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que essa viúva colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, aqui Jesus, de uma forma, vai mostrar para os discípulos que a viúva entendeu como uma primícia. É a primeira coisa que eu faço. Ei, eu recebi meu salário. Ei, a primeira coisa que eu faço é os 10% que vou devolver para o Senhor. Então, Jesus não está preocupado com a quantia. Jesus não está preocupado se é 10% de um salário mínimo. Jesus não está preocupado se é 10% de 8 salários mínimos. Jesus está interessado em qual coração você está dando esse dízimo. Com qual coração você está devolvendo esse dízimo. Com qual coração que você está ofertando na casa do Senhor. Qual que é o coração? O seu coração está cheio de obrigação ou o seu coração está cheio de fidelidade? Ei, Jesus, ei, Deus, estou devolvendo 10% porque eu sei que os 90% será provisão. Então, a gente às vezes, e aí é um testemunho da minha vida cristã, que eu comecei a frequentar, né, a igreja que estou congregando hoje, em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2025, como eu já falei lá no primeiro vídeo. E desde março de 2025 eu dizimo. Comecei dizimando de forma errada, onde eu achei que eu estava dando R$ 200 e já estava dizimando. E não entendia o conceito da premissa, dos 10%. Então, a partir do momento que eu entendi, todo o dinheiro que entra aqui em casa, todo o dinheiro que entra na nossa família, no meu caixa, 10% já é destinado para o dízimo. Já é destinado a devolver para quem me deu 100%. E os 90%, se possível, precisamos e temos também como princípio do cristão ser generosos nesses 90%. Estava lendo um livro em que o autor, né, vai falar que caridade, se a caridade que você está fazendo não está te faltando no fim do mês, é porque você ainda não está fazendo o suficiente. Então, a partir desse momento, a partir dessas leituras, a partir dessa compreensão dos textos, em que Jesus mostra, ei, mesmo que vocês tenham todos os preceitos da lei, a justiça, a misericórdia, isso não anula o fato e a necessidade de dizimar na casa do Senhor. Então, o dízimo está sim presente no Novo Testamento. O que acontece é que muitas vezes buscamos formas, buscamos interpretações equivocadas, entendendo que Jesus fala sobre o princípio, sobre a premissa do dízimo,
Lá no Novo Testamento, aí sim vamos conseguir voltar lá em Malaquias, que é um texto base, né, sobre dízimos e ofertas, e entender o que ele fala no texto. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Malaquias. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se conseguimos entender que lá no Novo Testamento Jesus não, não vai abolir a prática do dízimo, e sim confirmar a importância da prática do dízimo, aí sim conseguimos voltar lá no Antigo Testamento e entender o que Malaquias quer dizer. E entender que eu não posso dizimar apenas por medo, apenas por temor, né, sobre que eu vou ter do devorador. Na verdade, eu preciso dizimar como um princípio de fidelidade que eu tenho para com o Senhor. Certinho? Então, esse é o nosso A Bíblia Responde. Hoje falamos sobre a importância de dizimar na vida cristã, que é sim um conceito bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Está presente em ambos. Está presente antes de Jesus aqui na Terra, depois de Jesus aqui na Terra. E então compartilhe. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo com algum amigo, com algum irmão que ainda tem alguma dúvida sobre dízimo, o que é comum no começo da vida cristã. E desde já agradeço a atenção e nos vemos no próximo A Bíblia Responde.